Então, pessoal, boa tarde. Sou a Bruxa de Salem. Bem-vindo ao meu canal. Aproveita, dá um like, compartilha, pra me ajudar, né? A gente está divulgando o meu trabalho. Então, eu vou contar novamente um relato que eu acabei de contar, justamente porque eu percebi que aconteceu alguma coisa ali na edição do vídeo e não foi. Esse relato é bem interessante, porque se trata de uma história real. Uma história que foi enviada por um seguidor meu. E ele fala que isso aconteceu com ele e que não existe via de dúvidas que isso é real mesmo. E ele fala com muito medo, um jeito muito assustado, que a gente percebe, né, que a história dele é real. Essa história é sobre um encontro que ele teve com o lobisomem. Tem muita gente que não acredita no lobisomem, né? Não acredita que isso existe. Eu fui uma garotinha que eu fui criada desde pequenininha pela minha avó e pelo meu pai, né, pela minha mãe, mas a minha avó sempre me contava histórias, como eu coloquei. E eu fui criada ouvindo histórias de lobisomem, de caipora, de uma coisa e de outra. E nas antigas eles viam muito disso, né? Hoje em dia as coisas são mais, parece que estão mais ocultas da gente, né? As coisas parecem assim, estão mais escondidas. As coisas já não são mais como eram antigamente. Era uma coisa assim que era mais real, né? E vocês me desculpem, né? Eu tô coçando direto o nariz. É que tá muito frio aqui. Tá muito frio. Santa Catarina hoje tá frio demais. Tá muito gelado aqui, tá? Eu tô falando com vocês aqui, tô gravando até na minha cama porque tá muito frio. Eu tô no cobertor. Mas voltando. As pessoas não acreditam, né? Mas eu tive também uma experiência assim muito parecida com essa. Numa cidade aqui próxima, que foi em Tubarão, há 15 anos atrás, que meu filho era pequenininho, o Davi Victor. E eu nunca vou esquecer do que eu presenciei. Mas vamos ao relato. A história dele se passa na região do norte ali, entre Juazeiro do Norte ali, aquelas cidades. Ele foi numa festa e ele encontrou uma moça. E a moça que ele viu nessa festa foi uma paixão à primeira vista. Uma paixão avassaladora, uma coisa que o outro se encantou, né? Os dois se encantaram um pelo outro. E isso gerou um namoro sério, né? Que os dois já estavam programando até para casar. Só que para ele poder vê-la, ele tinha que sair da cidade dele e ir até a cidade dela. Isso dava uns 20, 30 quilômetros caminhando. Mas ele nunca mediu esforços para ver ela, porque ele era muito apaixonado por ela. Só que muitas vezes ele voltava, mas ele voltava de noite, né? Porque ele trabalhava até um certo horário em casa, tomava um banho e depois ia lá ver ela. Só que ele voltava à noite da casa dela. E o pai dela sempre dizia para ele tomar muito cuidado, porque a noite é perigoso, né? Mas ele não tinha medo. Ele dizia que nada assustava ele, que ele não tinha medo de nada. Andava com uma faca na cintura e era isso que ele fazia. Aí começaram os rumores, né, pela cidade, da namorada dele, que existia uma criatura que estava atacando as pessoas na estrada. E o sogro dele chegou para ele e disse para ele não ir mais embora tão tarde, porque essa criatura estava atacando essas pessoas, né? Aí ele chegou e disse: Ah, mas eu não tenho medo e também não acredito. E o sogro disse: Mas, meu querido, isso tá se tratando de um lobisomem. E ele disse: Não tem mais lobisomem, nem acredito nisso. Isso são coisas que o povo inventa pra gente não sair à noite, pra gente ficar com medo de tudo e de todos. Mas o sogro dele dizia: Calma, mas não. Toma muito cuidado, meu filho, não vai assim tarde embora. E ele não ligava. Só que uma bela noite ele se atrasou. Ele passou do limite. Passou demais do limite. E ele foi. E o sogro dele pediu pra ele dormir lá. Mas ele disse: Não, eu vou embora, amanhã eu tenho que acordar cedo. E eu vou pra minha casa. Vou pra casa e amanhã eu acordo cedo e deu. Aí ele disse: Não vai, filho, hoje é noite de lua cheia. É muito perigoso. E esse bicho tá aí solto. Não deixa pra ir assim tão tarde embora. Dorme aqui, amanhã cedo tu vai. Sai mais cedo e vai pro teu trabalho. Não, meu sogro, pode deixar que eu vou embora. E passou a mão na cintura, deu um abraço e um beijo na namorada e foi. A única coisa que iluminava a estrada para ele era a lua cheia, que brilhava no céu. Tá, tudo bem. Ele foi. Aí chegando numa determinada parte do caminho, a mata se fechava mais. Quanto mais ele caminhava, mais fechada a mata ficava. E
ele chegou num ponto que a mata se fechou bastante. E a claridade da lua, ela só entrava assim por algumas partes, né, das árvores, onde a copa da árvore era mais aberta. E ele continuou indo, ele não tinha medo de nada, pensando nos planos dele, que ia casar, que estava feliz. Só que de repente ele olhou lá adiante, a uns metros à frente dele, uma criatura negra, grande, alta, uma coisa muito grande, preta. E ele pensou, o que esse boi e esse cavalo fazem no meio da estrada essa hora? Ah, não tô nem aí pra esse boi, eu vou seguir viagem. E foi, achou que era um boi ou um cavalo. Só que quando ele foi se aproximando, ele percebeu que não era nem boi, não era cavalo. Ele percebeu que era um cachorro enorme. E um cachorro muito grande, com olhos vermelhos, dentes gigantescos, e que ficava olhando para ele, parado, sem mover um músculo. E ele pensou, o que será isso? Que cachorro é esse? Eu nunca vi um cachorro desse porte. Porque na realidade, aquele cachorro ele era além do normal. Não era normal o tamanho dele. E a coluna dele, ela era muito torta. Uma coisa assim como se tivesse sido quebrada, sabe? E as pernas dele, elas eram umas pernas que pareciam cotovelos virados ao contrário. Era uma coisa muito, muito esquisita. E o olhar dele muito vermelho. E ele percebeu, quanto mais ele se aproximava, que o que ele estava lidando diante dele era um lobisomem. E que aquele ser que estava lá mesmo, que o sogro falou, era verdadeiro. Mas ele não podia recuar, porque se ele recuasse, a coisa ia vir atrás dele. Que era o que a coisa estava querendo que ele fizesse. Então ele botou a mão na faca e seguiu. Vou ter que enfrentar o meu medo e vou ter que enfrentar esse bicho. E o bicho não se movia. E cada passo que ele dava, o coração dele ia sair pela boca. E ele, meu Deus, me ajuda. O que eu vou fazer? Esse bicho vai me matar. Porque ele era muito grande. Mas ele disse, seja o que Deus quiser, eu não vou voltar. Com a mão na faca, ele seguiu. E ele tentou desviar do bicho pela mata. Só que quando ele chegou na reta do bicho, pela mata, mesmo se esguiando, o bicho numa velocidade veio na direção dele como um furacão. E em segundos estava em cima dele. Ele disse que nunca viu criatura tão rápida e tão veloz como aquela que estava imóvel e de repente do nada alcançou ele num passe de mágica. E quando aquilo botou as patas em cima dele para matar, ele deu um soco. Deu um soco no bicho, que foi a única coisa que ele teve o reflexo. E o bicho, como nada tivesse acontecido, só deu uma balançada assim, mas ele era muito duro. O couro dele, onde ele deu o soco, ele disse que parecia dando um soco em pedra. Então, quando o bicho deu uma recuadinha, ele puxou a faca e enfiou no bicho. A faca dele era de prata. O bicho gritou desesperadamente e recuou para trás, porque existe a lenda que o lobisomem não gosta de faca de prata. Que a prata machuca eles de verdade. E realmente acredito que machucou, porque foi o que deu para ele se safar do bicho e entrar mata dentro, correndo para encontrar a árvore mais alta que ele poderia achar. E ele subiu na árvore mais alta e mais frondosa que ele encontrou e ficou, achando que lá ele poderia estar seguro da criatura. A criatura durante a noite toda gritou pelos matos. Gritou ao redor dele e uivava com uivos assustadores, mas não voltou. Não veio atrás dele. Acredito, ele disse que acredita, né? Que ela não voltou porque realmente estava machucada. E ele, morrendo de medo, contando para que o dia amanhecesse. Então, quando o dia amanheceu, ele desceu da árvore. Andou mais de 10 quilômetros para encontrar a estrada de volta. E ele foi até a casa dele. E quando chegou em casa, contou para os pais o que tinha acontecido. O pai e a mãe dele ficaram estarrecidos com a história. E ele, daquele dia em diante, nunca mais desafiou a noite. Nunca mais deixou de acreditar que o lobisomem existe. Nunca mais brincou com a sorte, porque ele teve a chance de não morrer. Ele poderia ter morrido naquele momento. Espero que vocês tenham gostado do relato. Espero que essa história possa ter ajudado você de alguma forma. Beijo no coração da Bruxa de Salem.